SNL11 é um fundo focado em usinas fotovoltaicas de geração distribuída, buscando renda recorrente por meio de contratos de locação de longo prazo. O fundo possui patrimônio líquido de R$ 889,9 milhões, valor de mercado de R$ 947,2 milhões. Mais de 94 mil cotistas e capacidade instalada de 149,4 MWp, considerando ativos operacionais e em aquisição. A cotação considerada para esta análise é R$ 8,42, com distribuição mensal de R$ 0,1 por cota. O dividend yield, anualizado, permanece próximo de 14%, um dos maiores entre os FIIs de infraestrutura e energia. O fundo possui 22 projetos operacionais e mais 15 ativos em aquisição. A capacidade instalada atual é de 87,8 MWp nos ativos já pertencentes ao portfólio e mais 61,1 MWp em aquisição. O vencimento médio ponderado dos contratos é maio de 2037, proporcionando elevada previsibilidade de receitas. A carteira está distribuída entre usinas fotovoltaicas, caixa, ativos em aquisição e posições táticas em FIIs. Os maiores pesos são F63 e Holding, projetos com 217,68 milhões de reais, ativos em aquisição com 217,67 milhões de reais, FIIs de liquidez com 206,23 milhões de reais e caixa de 57,91 milhões de reais. A concentração geográfica é diversificada entre Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Paraná, Pernambuco, Bahia, São Paulo, Ceará e Mato Grosso do Sul. A maior exposição está na CMG, com 36,6% da capacidade instalada. Em relação aos contratos, 63% da capacidade instalada está na modalidade compensada, 22% em take or pay e 15% ainda indefinida. A principal locatária é a Nuvve, responsável por aproximadamente 54% da capacidade locada do fundo. O caixa do fundo soma 57,9 milhões de reais, equivalente a 6,3% dos ativos totais. Esse montante oferece flexibilidade para concluir aquisições e sustentar distribuições futuras. Não foi identificada alavancagem financeira relevante no relatório. O fundo opera praticamente sem dívida estrutural, característica importante para investidores de aposentadoria que buscam previsibilidade e menor risco financeiro. A reserva acumulada de resultados está praticamente zerada, com lucro acumulado de apenas R$ 0,001 por cota. Isso mostra que o fundo distribui praticamente todo o resultado gerado mensalmente, mantendo pouca gordura para absorver períodos mais difíceis. No DRE de abril de 2026, o fundo apresentou receita total de R$ 12,22 milhões, sendo R$ 11,58 milhões provenientes das usinas fotovoltaicas. As despesas totalizaram R$ 1,19 milhões. O resultado do exercício foi de R$ 11,03 milhões e o resultado distribuível atingiu R$ 11,15 milhões. Foram distribuídos R$ 11,07 milhões aos cotistas equivalentes a $0,10 dias por cota. A movimentação da carteira foi limitada. O destaque operacional ficou para o avanço das usinas em ramp-up comercial locadas para a Nuvve. As 4 usinas em desenvolvimento apresentaram ocupação média de 38,7%, com expectativa de crescimento gradual ao longo dos próximos meses. A usina São Bento Abade alcançou 50% de ocupação e segue evoluindo. A geração consolidada do portfólio atingiu 10.330 MWh no mês, com eficiência operacional de 127,7 MWbet por MPUP instalado. Cerca de 92% dos ativos já estão operacionais. Análise crítica, o SNL11 continua entregando exatamente o que prometeu ao mercado: renda elevada, crescimento operacional e expansão do portfólio. O setor de geração distribuída atravessa uma mudança regulatória importante. Os novos projetos ficaram menos atrativos economicamente após a Lei 14.300, reduzindo a oferta de ativos semelhantes aos que o fundo já possui. Isso tende a beneficiar o SNL11 no médio prazo, aumentando o valor estratégico de suas usinas já enquadradas nas regras antigas. Por outro lado, existe concentração relevante na locatária Nuvve e parte dos ativos ainda depende da evolução do ramp-up comercial para atingir sua capacidade máxima de geração de caixa. Além disso, o fundo negocia acima do valor patrimonial, com P/VP de 1,06, indicando que o mercado já precifica parte das expectativas positivas.
P. O UNT, US Positivos Dividend Yield, elevado próximo de 14% ao ano. Portfólio com ativos reais e contratos longos. Prazo médio contratual até 2037, fundo praticamente sem alavancagem, mais de 94 mil cotistas e liquidez crescente. Setor com potencial estrutural de crescimento, reajustes tarifários médios de 7,4%, favorecendo receitas futuras. 22 projetos operacionais e 15 em aquisição. Caixa robusto de quase 58 milhões de reais. Pontos de atenção reserva acumulada muito pequena. Concentração relevante na locatária e no V. Parte da geração ainda depende do sucesso dos ramp-ups. Negociação acima do valor patrimonial. Setor sujeito a mudanças regulatórias. Alguns contratos ainda aparecem como indefinidos. Cabe na minha carteira de aposentadoria para uma carteira de aposentadoria focada em geração de renda passiva. O SNL11 apresenta características muito interessantes. Contratos longos, ativos reais, baixa alavancagem, distribuição consistente, crescimento operacional e exposição a um setor com tendência estrutural positiva. Eu manteria posição moderada, respeitando a diversificação da carteira, pois ainda se trata de um fundo relativamente novo e concentrado em um segmento específico. No momento, o fundo continua atendendo aos principais critérios de renda recorrente e previsibilidade exigidos para uma carteira previdenciária. Muito obrigado por acompanhar mais uma análise. Se este conteúdo ajudou você a entender melhor o SNL11, deixe seu apoio, acompanhe os próximos relatórios e continue investindo com foco no longo prazo. Até a próxima análise.